Por que, em pleno século XXI, tantos jovens estão dando as costas a um mundo hiperconectado para abraçar uma fé antiga, cheia de ritos, silêncio e regras rígidas? Seria uma espécie de fuga, moda ou um grito por sentido? Enquanto tudo ao redor muda rápido demais, o interesse pela Igreja Ortodoxa Oriental vem crescendo nos últimos tempos. Esse movimento levanta questões incômodas. Será que a modernidade falhou em oferecer estabilidade, identidade e profundidade espiritual? Ou será que as igrejas contemporâneas se tornaram rasas demais para uma geração que busca algo maior do que likes e discursos motivacionais? Imagine crescer em um mundo onde tudo muda o tempo todo. Valores, regras, verdades e até promessas. Muitos jovens descrevem a sensação de estar pisando em areia movediça, sem chão firme para apoiar decisões sobre identidade, fé ou futuro. Nesse cenário instável, a Igreja Ortodoxa Oriental surge como algo raro, uma tradição que atravessou séculos, mantendo praticamente a mesma forma de culto, linguagem simbólica e visão de mundo. Historicamente, essa continuidade se formou após o cisma entre Oriente e Ocidente, por volta do século XI, quando o cristianismo oriental passou a valorizar fortemente a preservação da tradição recebida. Para muitos jovens, isso soa como uma âncora antiga em meio à tempestade moderna. Mesmo que na prática, nenhuma instituição seja totalmente imutável, a percepção de estabilidade exerce um poder psicológico enorme. Não é só religião, é sensação de ordem em um mundo bagunçado. Pesquisas do Pew Research Center mostram que jovens relatam níveis elevados de ansiedade ligados à incerteza social, econômica e moral, especialmente após crises globais recentes. A ortodoxia, com seus calendários fixos, jejuns regulares e ritos repetidos há gerações, funciona quase como um relógio antigo que continua marcando o tempo quando os digitais falham. Sociologicamente, isso se conecta à busca humana por previsibilidade, algo estudado desde Emile Durkheim, ao analisar o papel da religião em tempos de ruptura social. O curioso é que essa estabilidade não é apenas doutrinária, mas estética, corporal e comunitária. Para alguns jovens, a fé começou a parecer um aplicativo em atualização permanente. A cada ano, uma nova versão, novas regras, novos discursos. Muitos cresceram dentro do protestantismo e relatam confusão ao ver igrejas mudando posições sobre moral, liturgia e até doutrinas centrais em intervalos curtos de tempo. Historicamente, a reforma do século XVI nasceu com o ideal de retornar às fontes bíblicas, mas ao longo dos séculos, esse impulso gerou milhares de denominações, cada uma interpretando a fé de maneira distinta. Para um jovem em busca de coerência, isso pode soar menos como liberdade e mais como instabilidade. Não é apenas discordar de mudanças específicas, é a sensação de que não existe um freio claro. Quando tudo pode mudar, o que realmente permanece? Relatos coletados por pesquisadores, como Christian Smith, sociólogo da religião, indicam que muitos jovens associam essa fluidez a uma igreja moldada pela cultura, não o contrário. Questões éticas passam a parecer reativas a tendências sociais e não fruto de reflexão teológica profunda. Nesse contraste, a ortodoxia oriental é percebida, correta ou não, como uma tradição que responde: não mudamos porque o mundo mudou. Essa postura cria um forte contraste simbólico, quase como comparar uma casa de pedra com uma estrutura de madeira em área sísmica. A crítica não é apenas institucional, mas existencial. Se a igreja muda como tudo mais, onde está o refúgio? Essa frustração vai se acumulando, até que a busca por algo mais rígido, exigente e aparentemente resistente ganha força, e o caminho começa a se estreitar. Não é silêncio vazio que atrai, é exigência. Muitos jovens, especialmente homens, dizem estar cansados de uma fé que parece pedir pouco e prometer conforto demais. Em um mundo que evita esforço e foge de sacrifício,
A Igreja Ortodoxa Oriental aparece como um caminho estreito, quase desconfortável, marcado por jejuns longos, orações repetidas e uma ética que não negocia fácil. Historicamente, monges do deserto, como Antão do Egito, já defendiam que a disciplina espiritual moldava caráter, coragem e autocontrole. Essa herança atravessou séculos e ainda ecoa nos mosteiros ortodoxos atuais. Para jovens que se sentem perdidos, essa estrutura rígida funciona como treino para a alma. Afinal, quando tudo é permitido, nada parece realmente valer a pena. Há também um contraste direto com a percepção de parte do cristianismo moderno como algo terapêutico, focado em autoestima e bem-estar imediato. Pesquisadores como Rod Dreher apontam que muitos jovens buscam uma fé que desafie, não apenas console. Cultos comparados a palestras motivacionais ou shows musicais geram a sensação de que Deus virou coadjuvante e o indivíduo protagonista. Na ortodoxia, o fiel não é o centro da experiência. Ele se submete a algo maior, mais antigo e mais exigente. Isso ressoa com uma visão de masculinidade ligada à responsabilidade, renúncia e serviço, não à autopromoção. Curiosamente, o peso que assusta uns é exatamente o que atrai outros. As luzes são baixas, o ar cheira a incenso e quase nada parece improvisado. Para muitos jovens, o primeiro contato com a liturgia da Igreja Ortodoxa Oriental é um choque sensorial, como entrar em outro tempo. Diferente de cultos centrados na fala espontânea ou na personalidade do líder, aqui tudo segue uma coreografia antiga, repetida há séculos com pequenas variações locais. Historicamente, essas liturgias se consolidaram entre os séculos IV e IX, em cidades como Constantinopla e Antioquia, quando a Igreja buscava expressar teologia não apenas com palavras, mas com gestos, imagens e silêncio. Cada canto, cada ícone e cada movimento carrega significado acumulado ao longo do tempo. Para quem cresceu em ambientes religiosos mais informais, isso soa profundo, quase solene demais. E é exatamente esse peso simbólico que prende a atenção. O efeito psicológico é poderoso. Ninguém é o centro do culto e isso muda tudo. Estudos em antropologia religiosa mostram que rituais estruturados reforçam a sensação de pertencimento e transcendência, algo cada vez mais raro em experiências moldadas pelo entretenimento. Na liturgia ortodoxa, o fiel não assiste, ele participa de algo que já existia antes dele e continuará depois. Não há palco, não há performance, apenas uma repetição que aponta para o eterno. Para jovens cansados de experiências religiosas personalizadas demais, isso parece libertador. É como sair de um espelho e olhar para uma paisagem. E quando o encanto do mistério se instala, a curiosidade cresce. Especialmente em um mundo onde o primeiro contato quase sempre acontece por uma tela. Tudo começa, muitas vezes, com um vídeo recomendado no meio da madrugada. Entre debates longos, cortes provocativos e podcasts densos, jovens entram em contato com a ortodoxia não por um templo, mas por plataformas como o YouTube. Esse fenômeno, apelidado por pesquisadores de ortodoxia da internet, transformou algoritmos em verdadeiros catequistas digitais. Discussões sobre história da Igreja, concílios antigos e críticas ao cristianismo moderno são apresentadas com linguagem confiante e estética séria. Para quem nunca ouviu esses argumentos na igreja local, o impacto é grande. Pela primeira vez, muitos sentem que estão acessando um cristianismo intelectual, antigo e articulado. E quando a curiosidade é alimentada em doses diárias, ela cria raízes profundas. Estudos do Barna Group e do Pew Research Center já mostraram que jovens formam hoje suas convicções religiosas muito mais online do que em ambientes institucionais. Fóruns, lives e comentários funcionam como comunidades reais, com discipulado informal e pressão de grupo. Ignorar esse espaço é como ignorar uma praça pública cheia de gente debatendo ideias decisivas. A força da apologética ortodoxa online está na combinação de história,
segurança retórica e crítica agressiva ao cristianismo contemporâneo. Nem sempre os argumentos são equilibrados, mas são apresentados com convicção. Aos poucos, a conversão deixa de ser apenas curiosidade intelectual e passa a parecer um passo lógico. À primeira vista, pode parecer só mais uma troca de igreja, como mudar de bairro ou de estilo musical. Mas quando um jovem entra para a Igreja Ortodoxa Oriental, a mudança vai muito além da estética ou da disciplina espiritual. Historicamente, a ortodoxia sempre se entendeu como a continuação direta da Igreja Antiga, vendo outras tradições cristãs como separações graves da fé original. Documentos teológicos ortodoxos clássicos deixam claro que o protestantismo não é visto como uma expressão legítima da mesma fé, mas como ruptura doutrinária. Isso envolve diferenças profundas sobre autoridade, salvação, sacramentos e até a própria natureza da Igreja. Portanto, não se trata apenas de preferência pessoal, mas de uma reconfiguração completa da fé cristã. Ignorar esse peso é tratar algo sério como detalhe. Do ponto de vista pastoral e teológico, isso muda o jogo. Um jovem que atravessa essa ponte não está apenas buscando mais tradição. Está abraçando uma narrativa que redefine quem está dentro e quem está fora. Estudos em teologia histórica mostram que, para a ortodoxia, conceitos centrais da Reforma, como sola escritura e justificação pela fé, são rejeitados ou reinterpretados de forma radicalmente diferente. Quando essa conversão é celebrada de forma ingênua, perde-se a chance de compreender o impacto real da decisão. É como trocar o mapa inteiro achando que mudou só a estrada. E justamente por ser tão profunda, essa escolha lança uma pergunta incômoda para o outro lado da história. O que está falhando para que tantos jovens sintam necessidade de ir tão longe para encontrar sentido? Nem toda fuga acontece por ilusão. Às vezes, ela revela rachaduras reais na casa. Muitos jovens que deixam o protestantismo não estão rejeitando a fé cristã, mas uma forma empobrecida de vivê-la. Igrejas excessivamente pragmáticas, cultos pensados como produtos e uma linguagem espiritual reduzida à autoajuda criaram um vácuo de transcendência. Historicamente, isso se intensificou no século XX, com o crescimento do modelo seeker-sensitive, que priorizava a acessibilidade em detrimento de profundidade. O problema não foi buscar alcançar pessoas, mas esquecer de formar pessoas. Quando a fé perde densidade, jovens atentos percebem rápido. E quando percebem, começam a procurar algo que pareça mais antigo, mais sério e mais enraizado. Teólogos e historiadores como Alistair McGrath apontam que o protestantismo sempre se entendeu como herdeiro da Igreja histórica, não como ruptura total com o passado. No entanto, essa conexão foi enfraquecida na prática cotidiana de muitas comunidades. Liturgias simplificadas, desconhecimento da história da Igreja e aversão a símbolos criaram uma fé sem memória. O resultado é uma geração que não encontra respostas profundas para perguntas profundas. Curiosamente, isso não significa rejeição do Evangelho, mas fome por ele em sua forma mais robusta. A crítica, portanto, não precisa gerar defensividade, mas reforma. Porque antes de perguntar por que eles estão indo embora, talvez seja a hora de perguntar o que deixamos de oferecer. A solução não começa com fuga, mas com reconstrução. Diante desse movimento, pastores e comunidades são chamados a olhar para dentro e reconhecer que reforma sempre fez parte da história do protestantismo. No século XVI, a própria reforma nasceu como um retorno às Escrituras e à fé da Igreja primitiva, não como ruptura com tudo que veio antes. Recuperar liturgias mais ricas, pregação teologicamente profunda e conexão consciente com a história cristã não é retrocesso, é maturidade. Jovens não pedem espetáculo, pedem sentido. Eles não querem uma fé mais fácil, mas uma fé mais verdadeira. Quando a Igreja volta a ensinar, formar e discipular com seriedade, algo muda no ar. E essa mudança não depende de copiar o Oriente, mas de redescobrir o próprio coração. No fim das contas,
A estabilidade que tantos procuram não está em uma instituição impecável, porque nenhuma é. A tradição pode apontar caminhos, mas não pode ocupar o centro. A fé cristã sempre afirmou que a rocha firme é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele não muda com os ventos culturais, nem depende de estética, rito ou época para sustentar quem confia nele. Escrituras, evangelho e comunidade viva continuam sendo suficientes quando levados a sério. Talvez a grande pergunta não seja por que alguns jovens estão indo tão longe para encontrar solidez, mas se estamos dispostos a oferecer, aqui e agora, uma fé profunda o bastante para que eles não precisem procurar em outro lugar. Afinal, quando Cristo volta ao centro, todo o resto encontra seu lugar.